Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 198º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Comigo está tudo, ok? Apesar de ter dormido pouco, dormi tipo 3 horas. E é estas cenas que eu não entendo, que é: dormi 3 horas, trabalhei 6 e estou como novo, estás a ver? E às vezes um gajo dorme 9 e está destruído. Não entendo, mas não sou especialista no sono, por isso alguém que me ajude. E depois, estão a haver obras aqui no terreno ao lado. Está tipo uma retroescavadora a trabalhar. Tipo retro porque não é uma retroescavadora, ok? É daquelas que têm lagartas, estás a ver, em vez de rodas. Está aqui a trabalhar no terreno ao lado porque vão construir uma casa e estão tipo a abrir buraco para os alicerces. E espero que o microfone não capte o barulho. Por isso, se captar, já sabem, ok? Não é assim... Não é tipo nenhum espírito nem nada. É só uma máquina a trabalhar, ok? Pronto. Então vamos lá. Comecemos pelo último episódio, ok? Que teve esse nome bonito. Que foi Sem Medo de Ser Feliz. E tipo, pelo menos que me desse feedback, só uma pessoa é que me deu, que foi o Rómulo, que gostou do título. E tipo, para quem não entendeu o título... Sem Medo de Ser Feliz era o nome da música de apoio ao Lula. Por isso, se não era o nome, fazia parte da letra, por isso. Estávamos todos naquela esperança que ganhasse na primeira volta, não aconteceu. E foi bué tenso porque eu estava a editar, ok? Mas estava sempre a ir ao Twitter. Ok, estava sempre a ir ao Twitter, tipo, preciso de atualizações, mesmo eu sabendo que as urnas ainda não tinham fechado, ok? Mas estava naquela tensão. Acho que só senti essa tensão, tipo, quando são eleições cá, ok? E quando foi as eleições nos Estados Unidos, para saber se o Trump tinha sido derrotado ou não, e agora, ok? Tipo, aquilo começou bué da podre, depois lá deu a volta, menos mal, mas E também por isso, só acabei, tipo, de editar, sei lá, 10 da noite, 11 da noite, assim qualquer cena. A ver se esta semana isso não acontece, porque esta semana não há eleições, por isso, Mas agora temos a segunda volta no dia 30 de outubro, por isso é esperar que os brasileiros não tenham medo de ser felizes, ok? E que corra tudo bem. Por isso, Foi um bocado tenso, eu realmente não estava à espera de tanta votação, mas cá estamos. Mas deixando de lado o Brasil e focando em Portugal. Eu acho que estou a dar formação. Voltei a essa cena, dar formação a mais uma pessoa. E acho que estou a dar formação a um ex-presidiário. Ok? E agora estão assim, ei, mas porquê é que estás com esse preconceito? Calma, ok, calma. E nem é por causa da pessoa ser negra, ok? Nem é esse tipo de racismo básico, não. Mas tipo, primeiro, eu só lhe dei formação um dia porque ele esteve a aprender com o Bolsominion. Esteve a aprender com ele e então depois houve um dia em que eu tive-lhe lá a ensinar. Tipo, tecnicamente ele já tinha de estar sozinho, ok? Só que basicamente ele fazia cabos e eu alagava porque tudo o que ele estava a fazer estava mal. E tipo, eu estava quase a coringar, porque era a tal cena, foi o que eu vos disse. Na semana passada falei disso, tipo, estar a dar formação a duas pessoas que entenderam bué bem, foi bué rápido, ok. Agora tipo, imaginem o que é, tu explicas uma cena a um gajo, ok, e dizes, percebeste? E ele, percebi. Tu viras as costas e ele, podes chegar aqui, é que eu não sei como é que se faz. E tipo, bro, caralho, se não sabes como é que fazes, diz logo que não sabes, que não entendeste, que sei lá, que não te entra na cabeça, não sei, mas tipo, estava só a ser estranho, depois chegou ao ponto em que o gajo já começou a inventar, já começava o cabo sem nexo nenhum. Então, mas porquê é que eu acho que ele é ex-presidiário? Porque tem as piores tatuagens de sempre. E tipo, ou ele fez aquilo na cadeia, ou então discutiu com o tatuador e o tatuador vingou-se na pele dele, porque é impossível, tipo, eu gosto de tatuagens, ok, gosto de ver tatuagens e tipo, bué da bizarras, ok, não sei, o Casimiro tem muito essa cena que quando alguém que aparece num vídeo que ele está a reagir, que aparece com o cabelo todo deficiente, ele diz, porque é que brigaste com um barbeiro? E aqui foi a mesma cena, ele zangou-se com o tatuador, porque o tatuador ou então pode ser outra opção. Pode ser tipo irmão de um tatuador e o tatuador usou-o para testar a técnica dele. Porque alguma dessas opções tem de ser. Porque o gajo não pode ter pago por aquilo.
Não pode. Se pagou, foi burlado. Ok? Mas então eu cheguei ao ponto em que simplesmente caguei. Ok? Simplesmente caguei. Já estava quase a coringar, porque tipo, imagina, estás ali, dizes, tal, é assim, ok? Fazes tu um e dizes, viste como é que eu fiz? E ele, sim, é fácil. E tipo, vira as costas e já não sabe. E tipo, eu, ok, simplesmente assumi que vou alagar tudo o que tu fizeste, porque vai estar mal, e vais refazer. E foi isso, ok? E a partir daí foi tranquilo. Porque se eu estava ali preocupado, tipo, tenho de ensinar. Não, meu, desisti porque não vale a pena, meu, não vale a pena. É a mesma cena que tu seres um professor primário e dizes aos alunos, 2 mais 2 é 4, entenderam? E eles, sim. Então quanto é que é 2 mais 2? E eles, 6, tipo. E tu insistes, não, é 4, então 2 mais 2 é quanto? 7, estás a ver? É que depois nem a resposta errada se mantinha, ok? Era sempre aleatória. Mas, Depois, além de dar formação e de coringar no trabalho, isso. Tivemos aí um feriado, ok? 5 de outubro. Dia da implantação da República. Mas caguei para o feriado, ok? Caguei para o feriado porquê? Porque na véspera fui ao Porto ver David Bruno a apresentar a sua audionovela Sangue e Mármore, que basicamente foi um concerto normal em que ele tocou as músicas da audionovela, ok? Quais é que foram as particularidades deste concerto? Tivemos Rui Reininho, tivemos o tal Marlon Brandão, tivemos António Bandeiras, tivemos Marquito, não tivemos Gisela João, meu. Não tivemos Gisela João e depois isso fodeu-me porque foi a tal cena, meu. Eu depois de ver o Rui Reininho entrar de fato de treino com um Motorola V3, eu, ok, tudo é possível. Ok, tipo, tens ali um ícone do rock com um telemóvel de abrir prateado. A partir daí tudo é possível, ok? Tudo é possível. Um telemóvel que era um ícone de design nos anos 2000 ou assim. A partir daí tudo é possível. Acontece que a Gisela não apareceu, meu. Não apareceu a Gisela. Mas o concerto foi bom, ok? O concerto foi bom. O pessoal estava lá todo a curtir de caralho. E quando eu digo que o pessoal estava todo a curtir, quem também estava a curtir era o casal que estava à nossa frente, ok? Que estava eu e a Iris, e vimos um casal a entrar, e a Iris disse assim, estes provavelmente vêm desavisados, não sabem o que é que se vai passar. Eu, Iris, estás a ser preconceituosa, caralho. Porque é a tal cena. Isso acontece quando são concertos de borla, como aconteceu no Swap Fest, em que foi conjunto Corona e estava lá um casal a ver, até que eles cantaram a Fruta da Ilha e acabam com sua puta, e então a mulher do casal vai-se embora e arrasta o marido porque, ai não, disseram puta numa música, estás a ver? Ali não, ali tu estavas a pagar, tu sabias o que ias. E então estava bué fixe, e eles estavam ali a curtir, o senhor estava sempre a filmar e tudo, a senhora estava-se a rir bué. Tipo, o António Bandeiras, se quisesse, tinha entrado ali no homenagem. Ok? Temos de ter esta noção, que o António Bandeiras, se quisesse, tinha entrado ali num homenagem geriátrico. O ponto negativo do concerto, estava lá Lavi de Marie. E tipo, qual é o problema, meu? O problema é que eu não consigo. Não consigo gostar da gaja, não consigo, tipo... O único ponto em que eu consegui gostar dela foi quando uma vez os primos estavam a fazer uma live e ela entrou nos comentários a dizer que fixe, tenho bué fair play e tal, e não sei o quê. Mas tipo, foi só aí. Estás a ver? Foi só aí. Porquê? Porque ela existe bué, meu. Ela é o exemplo daquela pessoa que existe bué, meu. E então, depois tem outra cena que é... Ela é tipo o general que vai para a frente da batalha e depois vêm as suas tropinhas atrás, estás a ver? E é estranho, meu. É estranho. É estranho e depois, tipo... Estava António Bandeiras a meter música e estava o pessoal todo parado e ela estava já de braços no ar a curti-las e tipo... Pá... Existe menos um bocado, meu. Faz só o que as outras pessoas estão a fazer, meu. Eu sei que tens o cabelo pintado vermelho e não depilas as axilas e tens piercings e cenas, mas pá, mete-te numa caixa, meu. Mesmo que essa caixa seja maleável, mas tipo, não existas tanto, meu. Não existas tanto. E eu depois estava a pensar, será que é isso que irrita? É tipo ela ser um espírito livre? Não, pá, porque eu acho que ela nem é bem esse conceito de espírito livre, estás a ver? Eu acho que ela é um fake espírito livre, estás a ver? É aquela pessoa que quer mostrar, tipo, meu, eu sou bué da livre, mas depois é tipo só uma farsa. Mas não sei, meu, que eu também não sigo o conteúdo dela. Mas então, pá, então foi esse o ponto negativo, ok? Foi esse o ponto negativo. E agora, pá, eu tinha dito isto no pré-pod, meu, eu tinha dito isto no pré-pod que era...
fazer a versão sangue e mármore de Hollywood. Se eu preparei isso, não, mas pronto, vamos lá. Por isso vai ser assim de improviso, ok? Vai ser assim de improviso, depois digam-me o vosso elenco. Ou seja, nós precisamos de um Sequeira, um Guedes, uma Sandra Isabel e um Crespo, ok? É isto que nós precisamos. O Sequeira, que era assim um velhote empresário, caralho, e como ele é interpretado pelo Rui Reininho, ou pelo menos é ele que canta na música, por isso, Clint Eastwood, ok? Velho totalmente destruído, Clint Eastwood. Depois o Inspetor Guedes, se fosse em Portugal era bué da fácil, era o Inspetor Jorge Mendes. O Inspetor Guedes, pá, pode ser o gajo do CSI, meu. O gajo do CSI Miami, o Horatio Kane. David Caruso, pode ser ele, até porque o gajo basicamente só fez CSI, do resto não fez mais nada. A Sandra Isabel tinha de ser, eu ia dizer Ana de Armas, mas como agora ela está com bué críticas por causa do filme Blonde, pode ser a Margot Robbie. A Margot Robbie tem uma cena interessante que é, ela é bué da gira, é um sex symbol para todo mundo, mas ela não se sente sexy, meu. E isso é interessante. Mas, Sandra Isabel, Margot Robbie, até porque é tipo mel. Depois, ainda precisamos de um Crespo. E é isso. Pá, para Crespo, se calhar pode ser o Aaron Paul. O Aaron Paul, numa versão tipo Jesse Pinkman, meio drogadão, e vai matar o Sequeira. Pode ser, pá. Pode ser. Não é o elenco que eu poderia prever. Poderia ter feito melhor se planeasse isto melhor, talvez. Mas pá, assim em cima do joelho é o que saiu. Ok? É o que saiu. E como eu gosto do Aaron Paul e ele só se mete em filmes de merda, e como isto provavelmente seria um filme de merda, porque depois há sempre isto, estas adaptações todas manhosas, acho que é o papel ideal. Para narrar, pá, poderia ser o Morgan Freeman, ok? Não sei como é que é o sotaque dele em francês, mas tem uma voz poderosa para narrar. Por isso, e se bem que depois isto de ser adaptado para os Estados Unidos, eles iam cagar no sotaque francês e tudo. Estou aqui a pensar. Ok, então para narrar, porque temos a narração do David Bruno e temos a narração do François, então Morgan Freeman faz a narração do David Bruno e o Jean Reno, ou Jean Reno, aquele do filme Léon, o profissional, faz a narração em francês, ok? Temos é de despachar isto porque, tipo, já temos aí atores idosos e então pode ser que dê para o torto. Mas, nem só de música romântica se fez esta semana, ok? Apesar de ter sido uma semana bué da romântica, ok? Mas então depois, ontem, voltei novamente ao Porto. Voltei novamente ao Porto porque a miúda seduziu-me com um concerto na Casa da Música. Primeiro porque ela já andava a dizer há bué tempo, tipo, temos de ir ver um concerto à Casa da Música, que é bué da fixe, a sala é bué da boa, ou não sei o quê. É bué fixe assistir lá a um concerto. Eu, ok, está-se bem, vamos lá. E então ela seduziu-me com um concerto da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, faz sentido, em que tocaram a abertura de Tannhauser, de Richard Wagner, Romeu e Julieta, de Piotr Ilyich Tchaikovsky, e Petrushka, de Igor Stravinsky. E tipo, agora é que eu estou a reparar, meu, ela é... Eu por acaso tuitei isto, que disse, ela é linda, a foda é que é pró-russa, porque levou-me a um concerto onde se tocou Wagner, e agora é que eu estou a reparar que os outros dois também são russos, por isso... estamos a apoiar a Rússia na guerra. Não, estou a brincar. Mas pá, foi... Eu acho que não lhe cheguei a dizer isso. Não, acho que disse. Depois da abertura de Tannhauser, de Wagner, eu disse, pá, o gajo até podia ser nazi e antissemita e o caralho, mas tipo, bué da linda a cena. E tipo, nós já tínhamos visto, assim neste estilo, já tínhamos visto um concerto em Viana do Castelo, outro em Gaia e outro na Maia. Acho que é isso. Acho que não me está a falhar nenhum. Mas pronto, pelo menos esses três, e agora este o quarto. Se calhar estava a faltar algum, ela depois vai-me dizer, falta este, caralho, como é que te esqueceste? Mas pá, peço desculpa, estou aqui a esforçar-me. E este foi sem dúvida o melhor, tipo... Este foi tão bom que eu até deixo passar o Senhor do Triângulo, ok? Até deixo passar o Senhor do Triângulo, menos uma cena, que é... Na última cena, então na Petrushka, o gajo, então, para dificultar a cena dele,
Porque, tipo, ele era triângulo e bombo, ok? Não sei se é bombo, mas tipo aquele tambor gigante, estás a ver? E então o gajo, para dificultar a cena dele, que depois ele começou a tocar pratos nessa cena, o gajo então parece que estava sempre a chegar atrasado aos pratos, estás a ver? Do tipo, para dizer, caralho, isto é difícil como o caralho, isto não é só dois pedaços de metal a bater no outro, estás a ver? Mas então ela ficava boa chateada quando eu dizia, cuidado, que agora vem a parte mais complicada, meu, que é o triângulo. Não, mas curti bué. E tipo, e recomendo, ok? Recomendo. Pelo menos a Orquestra Sinfónica do Porto, Casa da Música, recomendo. Estava lá o Rui Moreira. Esqueci-me de lhe perguntar pelo coração de Dom Pedro, mas já. E então foi interessante ver um mix cultural que estava lá. Tipo, tinhas desde pessoal super bem vestido, ok? Até pessoal de calças de ganga. Por isso, vejam. Também o concerto foi barato, ok? Foi 9 euros. Por isso, compensou. Recomendo muito. Depois, agora vamos falar de amor. Porquê? Porque esta semana e a semana passada fui ver 2 filmes românticos ao cinema, ok? O primeiro foi Bilhete para o Paraíso, que é com o George Clooney e com a Julia Roberts. E tipo, até estou fascinado de ter acertado, porque eu confundo a Julia Roberts com a Sandra Bullock. Eu sei que não tem nada a ver, mas eu confundo, ok? É tipo quase como confundir Hungria com Bulgária só porque a bandeira é parecida. E então, esse foi só uma comédia básica romântica, mas depois o que eu recomendo mesmo, que depois vai estar aí nas recomendações, é o Boa Sorte, Leo Grande, que é um filme bué bonito, ok? Acerca de uma senhora de idade que contrata um prostituto para lhe dar prazer. E tipo, todo o filme passa-se praticamente dentro de um quarto, mas tem boa profundidade, ok? E depois também vi o Blonde, que de romântico tem pouco. Mas isto tudo para dizer o quê? Isto tudo para dizer que acho que finalmente, ao fim de 2 anos, estou numa relação séria. Porquê? Porque ontem a minha namorada deu-me um elástico para o braço. De tipo, guarda isto. E tipo, será que isto é uma relação séria? Ou simplesmente fui apanhado naquela cena de otário, não quero andar com um elástico, anda tu com ele, porque eu mais cedo ou mais tarde vou precisar quando estiver contigo e assim sei que tu tens. E tipo, será que o que eu fui ver ao cinema eram mesmo comédias românticas? Porque eu não vi lá ninguém a dar o elástico para o braço. Estás a ver? Mas então, acerca dos filmes, o primeiro então basicamente é um casal que está divorciado e então a filha vai casar e então eles vão tipo evitar com que a filha se case porque vai destruir o futuro dela e o caralho. É engraçado, ok. O segundo não, o segundo tem bué camadas, ok. O segundo tem bué camadas porque o filme em inglês chama-se Good Luck to You, Leo Grande, e então tem a Emma Thompson e o Daryl McCormack. E tipo, porque é que este filme é bué da fixe? Porque primeiro tem uma cena que é bué rara, que é nudez feminina na terceira idade. Porque a Emma Thompson tem 63 anos e aparece nua no filme. E spoiler, ok, spoiler. Mas toda a dinâmica do filme é bué da gira e não é uma cena gratuita, ok? Tu entendes tudo na perfeição e entendes que faz sentido para a história, ok? E agora corta para Blonde, com a Ana de Armas a interpretar a Marilyn Monroe, que eu acho que ela está perfeita no papel, ok? Ela está perfeita e tipo, posso ser um simp dela talvez, mas eu acho que ela está perfeita. Qual é o problema? O problema é que em nenhum momento da publicidade do filme se diz este filme é baseado num livro. Não, em nenhum momento se faz isso. Tipo, tens trailers e o caralho, tens Ana de Armas bué da gira, bué sensual e em nenhum momento dizes este filme afinal é só baseado num livro que mistura realidade com ficção. E depois tu sentas-te em frente ao PC para ver um filme de 2 horas e 40 e só no fim é que tu percebes. Só nos créditos finais é que tu percebes. Isto é baseado num livro. E depois vais procurar pelo livro. O livro tem cenas reais, mas cenas ficcionais também. E tipo, espera aí, então isto é uma merda. Porque é tal cena. Se me dissessem logo desde o início, isto é baseado neste livro, ok? O livro é bué da bizarro, ok? Tem umas merdas inventadas, mas é baseado neste livro. Ok, é esta a mentalidade que eu tenho para o filme. Ali não, ali tu vais com uma mentalidade que é, não, eu vou ver a vida da Marilyn Monroe desde que nasceu até à morte, ou assim qualquer cena, ou vais acompanhar pelo menos um pedaço da vida dela. E depois, não, é bizarro. E tipo, o filme está a ser muito criticado porque
é muito agressivo, tem nudez gratuita, basicamente ela é uma idiota no filme. Compreendo todas essas críticas. A parte que eu achei interessante é que o filme estava tipo com 40% no Rotten Tomatoes. Está com 42% e 32% da audiência. A parte engraçada é que eu depois então estive a ver quem é que dava uma nota positiva dos críticos. E basicamente todos os que davam nota positiva são gajos. Ou seja, talvez para nós gajos não seja tão desconfortável, ou seja, mais aceitável o filme. Para as mulheres estava a ter de caralho. Apesar da Daniela Melchior achar uma masterpiece. Estás a perceber? Ou seja, eu acho que retratou bem a vida dela. Tipo, ela foi explorada, ela era objetificada para caralho. Teve cenas em que abusou. E se calhar houve pessoas que não curtiram esses abusos. A melhor crítica que eu vi até agora, a mais completa e a que eu concordei mais, é do Marcelo Hessel, do Omelete. Apesar de eu achar que ele era... Eu estava naquela, ok, ele vai dar 1 ou vai dar 5, porque ele é assim, meu. Ele é... Há pessoas que odeiam filmes e ele adora esse filme. Quando ele odeia mesmo, ok? Apesar de ele ter elogiado a performance da Ana de Armas, que eu acho que é isso. Porque, tipo, eu olhei para ela e disse, ok, eu compro esta Marilyn Monroe, ok? Para mim, tu és a Marilyn Monroe. Mas pá, foi uma semana com bué camadas de amor cinematográfico, ok? Vamos desde o básico, comédia romântica básica, até ao profundo, que é a relação entre uma idosa com um prostituto que lhe vai dar prazer, passando depois por aquele poço louco da Marilyn Monroe, ok? Outra cena em relação ao cinema que não tem nada a ver com amor é o senhor que dá a voz ao Darth Vader vai pendurar as botas, ok? Vai se aposentar. Qual é o problema? E eu nem sei se é um problema, que é quem é que o vai substituir como voz do Darth Vader? Ele mesmo. Porquê? Porque basicamente vão continuar a usar a voz dele através de uma inteligência artificial que acumulou todas as falas dele como Darth Vader e não sei o quê, e através disso consegue pôr o Darth Vader a falar o que quiser com a mesma voz. E tipo, é um bocado bizarro, porque a partir de agora podes eternizar para sempre uma voz. Por outro lado, é bom porque podes eternizar para sempre uma voz espetacular como a de Darth Vader, estás a ver? E tipo, estou bem indeciso. Estou bem indeciso porque é tipo, por norma quando há um reboot ou assim qualquer cena ou quando um ator morre, ok? Alguém vai substituir, estás a ver? E chutamos para a frente. Ali, como é uma voz tão icónica e o caralho, vão continuar a usar, estás a ver? E tipo, aqui neste caso, eu acho que nem há nada contra porque o próprio ator é que concordou com isso, ok? Ele é que aceitou essa cena. Por isso, aí acho que está fixe. Provavelmente deve receber a parte dele ou uma comissão ou assim, porque está tipo a ceder os direitos da voz dele, mesmo até depois da morte. Mas tipo, se um dia isto se usar contra a vontade da pessoa, imaginem, sei lá, um ator sai a meio de um filme porque discute com o realizador e eles caguei, tenho aqui a tua voz gravada numa inteligência artificial que vai completar o filme, estás a ver? Isso já acho um bocado bizarro. Mas questões éticas, depois do amor. Acho que é muito isso a vida. Mas vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca aí o Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais desta semana começamos mais uma vez com os podcasts portugueses. E então começamos com o podcast da Luana do Bem na Antena 3, Melhor que Nada, que basicamente é uma rúbrica de rádio que dá às terças e quintas na Antena 3, mas depois está no Spotify e cenas. Curti bué dela, ok, eu tinha deixado passar a estreia, mas esta semana ouvi-os todos, aquilo também são 10 minutos, e mais uma vez, gosto bué da química dela com a outra jovem que está a apresentar. E é fixe ver outra versão da Luana, ok? Eu acho que ela está bué forte e eu acho que é daquelas que se lhe dão uma oportunidade, ela agarra com unhas e dentes e toma aquilo para ela, estás a ver? Está muito forte nessa estreia na rádio. Depois, também, o episódio da minha geração com o Ruben Martins, que é o episódio do dia
25 de setembro de 2022. E aí eu só ouvi esta semana. E recomendo porque lá está. O Ruben Martins é o gajo que se calhar mais percebe de podcasts em Portugal. Ele fez um doutoramento em que a sua tese de doutoramento era estudar o impacto dos podcasts na realidade portuguesa ou na cultura portuguesa ou cenas. E ele então lá disse no podcast que há neste momento cerca de 300 podcasts independentes ativos em Portugal. Ou seja, só no grupo dos patronos do Puto de Barba está 1% dessa comunidade, porque estou eu, está o José Lopes, que tem o A6,5 no portão, e está o João Silva, que tem um 206 e um microfone. E esses são os que estão ativos. Depois tivemos mais projetos que neste momento estão inativos, mas tipo, ele disse 300 podcasts ativos, ou seja, nós temos 3, está ali 1% de toda a comunidade do podcast em Portugal. Por isso, se querem mais motivos para ser patronos, não sei, ok? Mas então recomendo, está uma entrevista muito fixe, por isso recomendo. Depois, outra entrevista também muito fixe, no podcast Humor à Primeira Vista, entrevista com o Henrique Dias, argumentista de Ferrativo, Telerural, Corral de Moinas e mais recentemente Pôr do Sol. Tipo, está muito fixe a entrevista dele. E eu vi que ele estava neste podcast porque vi uma story do Zé Lopes e então hoje deu tempo de ouvi antes de almoçar e tipo, recomendo muito, está muito forte, por isso podem ouvir. Depois, nos podcasts brasileiros, para quem quiser entender mais um bocado das eleições brasileiras, primeiro recomendo o Café da Manhã e o Assunto, que esses aí são tipo o Nosso Expresso da Manhã e o P24, que todos os dias falam de um assunto diferente. Nestes últimos dias têm-se focado nas eleições por motivos óbvios. Mas então, no feed do Café da Manhã, da Folha de São Paulo, eles lançaram um podcast novo que é o Passado a Quente. Se procurarem por Passado a Quente no Spotify, tem lá uma playlist, que este é exclusivo do Spotify. Tem lá uma playlist com os episódios todos e neste momento tem 6 horas e 41 minutos. E então, basicamente, cada episódio é dedicado a um ano, ok? E vai desde o ano de 2013 até ao de 2022, sendo que só saíram episódios até o ano de 2020. E então o podcast é do Rodrigo Vizeu, que em 2018... também para a Folha de São Paulo fez o podcast Presidente da Semana, em que basicamente todas as semanas contava a história de todos os presidentes do Brasil. Tipo, dedicava um episódio a cada presidente do Brasil até acabar com o presidente eleito, que neste caso foi Bolsonaro. E então, está um trabalho muito interessante, dá para entender um bocado do que era aquela bizarria daquela democracia. Se calhar um bocado como o documentário Democracia em Vertigem, da Netflix. Mas quem quiser em formato podcast tem este podcast Passado a Quente, recomendo muito. E depois, para terminar nos podcasts, o último Nerdcast, ok, Nerdcast 850, o melhor de 850 Nerdcasts, que é um daqueles que eu recomendo, que tem os melhores momentos dos últimos 50 episódios, ou seja, é bom para recomendar para quem nunca tenha ouvido. E eu estava a ouvir e estava-me a partir a rir, por isso eles continuam fortes, porque é só dos últimos 50 episódios e não é aquela cena, os melhores tempos deles já passaram. Não, eles continuam fortes, por isso recomendo. Depois, no YouTube, temos mais um relatório DB fortíssimo. Não há muito a dizer. Diogo Batáguas, forte como sempre. E depois também estreou o Masterclass do Pedro Teixeira da Mota. Qual é a minha opinião acerca do Masterclass? Eu percebo o conceito. Achei piada algumas cenas. Qual é o problema? O problema é que eu não sou o público-alvo disto. Porquê? Porque eu vivo numa aldeia e já tenho quase 30 anos. Ou seja, eu sei lidar com pessoas. Mesmo que essas pessoas sejam um canalizador. Ok? Se tu fores um beto da cidade que nunca viste uma ferramenta de trabalho, se calhar isto é o indicado para ti, estás a ver? Tipo, se o teu pai nunca trocou uma tomada ou uma lâmpada, isto é indicado para ti. Estás a ver? E o teu pai, o teu pai é bué da machista. Se o teu pai já trocou uma lâmpada, uma tomada, ou se já apanhou um choque elétrico a tentar fazer alguma destas cenas, se calhar não vais achar assim tão engraçado. Estás a ver? É esta a minha pequena crítica. Depois, então, na Netflix, não acabei to Hot to Handle, ok? Falta-me um episódio e meio. Por isso, na próxima semana, acabo e comento tudo. Mas então, tivemos Blonde. Que lá está. Se quiserem ver uma boa performance da Ana de Armas, ou se só quiserem ver as mamas dela, se forem tarados, recomendo que vejam o filme. Se não quiserem ver cenas de violação, maus tratos a mulheres e tudo, se calhar não recomendo. Estás a ver?
Estamos nesse nível. Tipo, se não quiserem ver uma mulher a ser espancada, ou a ser violada, ou a ser ignorada, a ser tratada como uma palerma, se calhar não recomendo. Ok? Pronto. Depois então no cinema. Temos então Bilhete para o Paraíso, que é o tal comédia romântica George Clooney e Julia Roberts. E Boa Sorte Leo Grande. Pá, se só puderem ver um, Boa Sorte Leo Grande. Ok? Recomendo bué. A química deles está bué boa. O desenvolvimento das personagens, espetacular. E depois vais vendo que, apesar da relação deles ser cliente profissional do sexo, que basicamente é essa a relação, eles vão aos poucos tentando conhecer mais do outro. Ok? E acho que por nenhum momento tu pensas, isto não poderia acontecer. Porque as personagens são criadas de tal forma que tu acreditas mesmo que aquilo é real. E como eu disse, o filme passa-se tipo 95% dentro de um quarto de hotel e é o suficiente para ser um filme incrível. Ou seja, por vezes tu não precisas ter filmagens em sítios paradisíacos, sei lá, a filmar em todos os continentes, em 7 ou 8 países para teres um filme espetacular, estás a ver? Às vezes precisas só daquilo. Um bom texto, como disse o Henrique Dias no Humor à Primeira Vista, um bom argumento, bons atores e um bom realizador. Que nem sei quem é o realizador, mas nem preciso saber porque o filme está bom. Ok? Depois, na música. Na música, pá, temos muita cena. Ok? Temos muita cena. Começamos com Lamb Shop, com o álbum The Bible. E a Pitchfork diz o seguinte. O mais recente do grupo de metamorfoses de Kurt Wagner é o mais sombrio até agora. Uma ode assombrosa à dor americana cotidiana e às pequenas maneiras pelas quais passamos. Qual é a minha crítica acerca deste álbum? Eu curti, no geral curti. Qual é o meu problema? Às vezes usa demasiado o autotune, ok? Até parecer robótico. E nessas partes irritou-me, mas se tirasse isso, o álbum estava perfeito. Ok? O álbum estava perfeito. É tal cena. Tens a segunda música que irrita de caralho, porque tem esse autotune ali mesmo tipo robótico, mas se tu conseguires ultrapassar isso, vais descobrir um álbum fantástico. Depois tem ali pequenas partes em que também vai arriscar no autotune, mas tirando isso, está incrível o álbum. E trouxe-o aqui porque o boss já tinha dito que queria trazer Lamb Shop para Paredes de Coura, que nunca teve essa oportunidade. Por isso, está aí a oportunidade, caralho. Está aí a oportunidade. Lançou um álbum do caralho, por isso, E vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, Is Sung, Is Sung. Than it should be. The light in there was barely there. Slip on past it to the office. Find you slumped down in your chair. Depois, temos aqui um álbum da banda Titus Andronicus, que eu desconheço totalmente, e o álbum chama-se The Will to Live. E a Pitchfork diz o seguinte: o sétimo álbum da banda de New Jersey é uma jornada de herói impulsionada por uma força vital indomável e composições espirituosas inspiradas no rock clássico. É um bom momento divertido e o seu melhor registro em anos. Por isso, ok? Pá, o nome é um bocado estranho e talvez por isso eu tenha ouvido, porque chamou-me a atenção, porque não é todos os dias tens uma banda chamada Titus Andronicus. Ok, então eu sou só burro, ok? Este Titus Andronicus também é um livro do Shakespeare, por isso, faltou cultura, José, faltou cultura. Mas pronto, está aí o nome. E eu curti porque é tal cena. Eu ao longo desta semana ouvi música e tinha ouvido um álbum que era só rock básico, estás a ver? E tipo, o ano é 2022, ok? Ano da tecnologia, tipo, não sei se conhecem o Elon Musk, mas ele vai lançar um foguete, ok? Há eleições, há Copa, há tudo. Tipo, esforcem-se um bocado, não me ofereçam um rock básico, se querem chamar a atenção com o rock, têm de oferecer algo novo. E estes ofereceram, ok? Talvez por depois no videoclipe também terem nenhuma dancinha estranha, talvez. Mas eu gostei. E então vai estar aí a tocar a música An Anomaly. Open wide by the time they tried to seal it.
Depois temos um álbum de uma jovem chamada Shannon Moser e o álbum chama-se The Sun Still Seems to Move. E a Pitchfork diz o seguinte: acompanhada por violoncelo, lap steel e outros instrumentos acústicos, a cantora e compositora da Filadélfia cria paisagens sonoras, abstratas, que envolvem até mesmo as suas músicas mais solitárias num calor suave e expansivo. Ela na Pitchfork está como folk barra country. Eu gostei bué, ok. Também tem ceninhas de rock, mas gostei bué, tipo, é daqueles bué tranquilos. Ouve-se bué bem. E vai estar aí a tocar a música Oh My God. It's eyes to eyes traffic sometimes, yelling on the freeway. I love you on a Friday night and I finally feel free. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Depois temos aí o 21º álbum dos King Gizzard and Lizard Wizard. O álbum chama-se Ice, Death, Plants, Lungs, Mushrooms and Lava. Saiu esta sexta-feira, ainda não está aqui na Pitchfork. Pá, não é o meu álbum preferido deles. Ok, não é o meu álbum preferido deles. Mas vai estar aí a tocar a música Hell's Itch. Que é uma música que tem para aí uns 14 minutos ou caralho, por isso. Yeah. Depois, recuamos então um ano e vamos para 2021 com uma banda que eu já tinha descoberto para aí em 2018 ou assim, que é a banda argentina El Matou a un Polícia Motorizado. E então eu tinha descoberto esta banda num vídeo de um canal brasileiro que eu seguia, que era o Minuto Indie, em que eles fizeram um vídeo só de bandas da América Latina. E então eu devia ter descoberto para aí em 2017, 2018, quando eles lançaram o álbum La Síntesis O'Connor. E eu gosto bem deste álbum, ok, de 2017. Mas então, eles em 2021 lançaram o Unas Vacaciones Raras. E tipo, eles já têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E depois tem aqui 2 que parecem tipo compilações, mas pronto, tipo, tem 8, para aí, entre 8 e 10 álbuns. E é uma banda que eu já ando a pedir há algum tempo que venha a Portugal. Por isso, mais uma vez, João Carvalho, já sabes. E então recomendo a música que abre o álbum, La Otra Ciudad. E depois, para terminar, que já estamos bué da loucos na música, meu, mas peço desculpa, mas estes tinham mesmo de ser, já gostei alguns que ouvi, mas eu, ok, isto, já tenho 6 álbuns, não preciso de mais um para recomendar. Temos então o melhor álbum desta semana, ok, e entra diretamente para um dos melhores do ano, o álbum da banda Always, o álbum Blue Rev. E a Pitchfork diz o seguinte: o terceiro álbum da banda de Toronto é um triunfo do Power Pop, um disco denso, espirituoso, alegre e bonito, que estabelece uma nova referência para o género. E tipo, Always, e aqui é Always, não é com W, é com 2 Vs. Já vieram a Paredes de Coura, tipo 2017, 2018, e era daquelas bandas tipo meio de tarde, ok? Ou início de tarde, tipo 6h30, 7. Mas com este álbum, meu, do caralho.
do caralho, meu. Eu já ouvi 2 vezes e quero ouvir mais por... Incrível. E foi o que eu disse no Twitter. Normalmente há a maldição do terceiro álbum. O que é a maldição do terceiro álbum? É quando uma banda lança 2 álbuns incríveis e depois no terceiro dá merda. Aqui foi ao contrário. Aqui lançou 2 álbuns mais ou menos, médio. O terceiro incrível, estás a ver? Por isso recomendo bué. E vai estar aí a tocar a música Pomeranian Spinster. Pá, e é isto. Mais um episódio gravado. Ok. Espero que tenham gostado. Ouvintes brasileiros, continuem sem medo de ser felizes, caralho. Vamos para cima deles. Mas já sabem. Mantenham o som. Tentem ser felizes. E que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.